Olá, meu nome é Daiane Borges Melo, sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. Hoje a aula é sobre síndrome dos ovários policísticos, orientado pelo Dr. Gilberto de Matos Filho. A síndrome dos ovários policísticos é uma das condições clínicas mais comuns dentre as disfunções endócrinas que afetam as mulheres em idade reprodutiva. É uma doença complexa, multifatorial e evolutiva que se autoperpetua, com manifestações endócrinas, metabólicas e laboratoriais de aspecto heterogêneo. Tem a sua prevalência variando de 6 a 20%, dependendo da população estudada e do critério diagnóstico empregado. E as principais características clínicas dessa síndrome são a presença do hiperandrogenismo, com diferentes graus de manifestação clínica, e a anovulação crônica, na ausência de outros diagnósticos específicos. Em relação à fisiopatologia, a gente tem que entender como funciona o eixo hipotálamo-hipófise-ovário. A maturação do folículo ovariano e a ovulação são processos dependentes do funcionamento adequado desse eixo. A liberação do hormônio liberador de gonotrofina, GnRH, pelo hipotálamo estimula a glândula hipófise anterior a liberar dois hormônios. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é responsável por promover a síntese de estrogênio a partir de hormônios androgênios, como a testosterona, e o LH, o hormônio luteinizante, que induz a síntese de progesterona. Nos pacientes com SOP, ocorre um desbalanço nesse eixo, sendo observado um aumento dos níveis de LH em relação ao do FSH, levando a uma redução da síntese de estrogênio e o acúmulo de testosterona. Nesse contexto, estudos têm demonstrado que alguns distúrbios metabólicos favorecem o acúmulo de testosterona no organismo, contribuindo para o desenvolvimento do SOP, bem como exacerbando algumas das suas manifestações. Dentre esses distúrbios, destaca-se principalmente a obesidade e o aumento da secreção de insulina. O tecido adiposo, ele secreta, entre outras substâncias, a leptina, que é um hormônio que interfere na atividade do eixo hipotálamo hipófise ovário, favorecendo a síntese de testosterona, e de maneira semelhante, o aumento da concentração de insulina na circulação sanguínea, que é comum em quadros de resistência à insulina, como o diabetes mellitus tipo 2, também favorece o aumento dos níveis endógenos de testosterona. Aqui é um diagrama simplificado da teoria das duas células, onde o LH atua na célula da teca, transformando colesterol em androstenediona e testosterona, e por sua vez o FSH atua na célula da granulosa, transformando esses androgênios através da aromatização em estrona e estradiol. Dessa forma, a gente tem visto que a obesidade promove o aumento da secreção de leptina e é um dos principais fatores associados ao desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, além de ser frequentemente associado também a uma desbiose intestinal e a um quadro de inflamação crônica. Então, o gerenciamento do peso corporal e a redução da adiposidade são essenciais para a regulação do eixo hipotálamo-hipófise-ovário e para o controle dos sintomas clínicos da SOP. Em relação ao diagnóstico, o Consenso de Roterdã de 2023 estabelece que a SOP seja diagnosticada pela presença de pelo menos 2 dos seguintes 3 critérios: alteração do ciclo menstrual, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e a morfologia ovariana policística a ultrassom. Em relação à alteração dos ciclos menstruais, é caracterizada por amenorreia primária, secundária ou por irregularidade menstrual. E o que seria isso? A ausência de menstruação aos 15 anos ou após 3 anos após a telarca, que seria o desenvolvimento das mamas, caracterizando a amenorreia primária. Depois de 1 ano após a menarca, mais de 90 dias sem menstruar, caracterizando a menorreia secundária. 3 anos após a menarca até a perimenopausa, com ciclos menores que 21 ou maior que 35 dias, ou menos que 8 ciclos por ano. E nos primeiros 3 anos após a menarca, ciclos menores que 21 ou maior que 45 dias. Lembrando também que nos primeiros 2 anos após a menarca, a irregularidade menstrual é como parte da transição puberal. Em relação ao hiperandrogenismo clínico, tem que ter a presença de um ou mais dos critérios, como acne, alopecia de padrão androgênico e o insurtismo. O insurtismo é classificado através do score modificado de Framingham e é padronizado para mulheres adultas caucasianas, podendo ter a acurácia diminuída quando for aplicada em pacientes adolescentes. E é considerado insurtismo quando o score é maior que 4 a 6, dependendo da etnia. Aqui a gente tem uma tabela para classificar essa mulher, vai de 0 a 4, e aí analisa vários padrões de pelos em várias regiões do corpo.
Em relação ao hiperandrogenismo laboratorial, ele vai ser caracterizado pela elevação de pelo menos um dos androgênios, sendo a testosterona total, androstenediona ou o sulfato de ideia, de acordo com o valor de referência do kit utilizado. Em relação à morfologia ovariana policística a ultrassom, vai ser considerada quando a gente tem presença de mais de 12 folículos antrais, sendo esses folículos de tamanho de 2 até 9 milímetros em pelo menos um dos ovários, ou quando o volume ovariano é maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. Lembrando que a inclusão do achado ultrassonográfico como critério diagnóstico promoveu um aumento significativo no diagnóstico de SOP. E quando a gente tiver dificuldade na contagem acurada desses folículos, a gente pode utilizar o volume em pelo menos um dos ovários. E o ovário que tem um folículo dominante maior que 10 milímetros, né, ou corpo lúteo, a gente não vai considerar esse ovário e o exame deve ser repetido. Então, na suspeita de SOP, pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios: sinais clínicos de óligo ou anovulação, sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo e a presença de ovários policísticos a ultrassom. Lembrando também de excluir outras causas de hiperandrogenismo que a gente vai falar mais na frente. Aqui a tabela para considerar o insurtismo. Aqui uma imagem ilustrando um ovário normal e um ovário policístico, né? Quando a gente tem mais que 12 folículos antrais, esses folículos medindo entre 2 e 9 milímetros. Aqui a acantose nigricans e os sintomas da SOP generalizando, né? Queda de cabelo, insurtismo, dor na região pélvica, menstruação irregular, acne, aumento dos níveis de testosterona, fadiga, infertilidade e o sobrepeso. E a SOP, ela pode se manifestar por meio de 4 fenótipos, né? Fenótipo A, B, C ou D, conforme a descrição na tabela. Então, se a pessoa tem os 3 critérios, óligo ou amenorreia, hiperandrogenismo, sendo clínico ou laboratorial, e ovário policístico ultrassom, ele é considerado fenótipo A. O B seria os 2 primeiros, amenorreia e hiperandrogenismo. C seria hiperandrogenismo mais o ovário policístico e o D, a amenorreia com o ovário policístico. O diagnóstico em adolescentes atualmente foi publicado, né, uma recomendação que exclui a ultrassom para o diagnóstico da SOP na adolescência, e dessa forma o diagnóstico vai ser baseado na presença da anovulação persistente após os 2 anos da menarca, né, os 2 primeiros anos a gente não considera, e na presença de hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Assim, a ultrassom pélvica não deve ser utilizada no diagnóstico de SOP nos primeiros 8 anos após a menarca, por conta dessa imaturidade do eixo. Então, o diagnóstico da SOP é de exclusão. E como que a gente vai fazer esse fluxograma? Primeiro, nos casos de amenorreia, descartar a gestação e as causas de hiperandrogenismo. Elas podem ser classificadas em 5 categorias de acordo com a frequência. A primeira causa é o hiperandrogenismo ovariano por conta da SOP, que ocorre em 80% dos casos. A segunda causa seria o insurtismo idiopático, que representa 15% dos casos. Nesses casos, a gente tem níveis plasmáticos de androgênio que vão ser normais e os ciclos menstruais também são regulares. E o possível mecanismo de ação envolvida nesse insurtismo é o aumento da atividade da 5-alfa-redutase tanto na pele ou alterações dos receptores de androgênio. A terceira causa são as formas tardias da hiperplasia adrenal congênita, que representa 1 a 5% dos casos. E, finalmente, os tumores produtores de androgênio. Lembrando que a síndrome de Cushing, a hiperprolactinemia e o hipotireoidismo são causas excepcionais de hiperandrogenismo. Então, vai ser recomendada a dosagem de testosterona total livre, 17-hidroxiprogesterona, sulfato de ideia, prolactina, TSH, quando a gente está pesquisando diagnósticos diferenciais para o hiperandrogenismo por causa de amenorreia. Então, esses exames são solicitados em casos de exceção. Então, aqui tem uma tabela dos hormônios que a gente pode solicitar para excluir as causas, né? Aqui é um fluxograma do diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Então, a gente tem a junção do hiperandrogenismo com a oligoamenorreia. A gente vai pensar em SOP. Então, a gente tem que descartar as causas de hiperandrogenismo, como tumor de adrenal, solicitando sulfato de ideia, a hiperplasia adrenal congênita, onde a gente solicita 17-hidroxiprogesterona, tumores ovarianos, solicita testosterona, aumento da prolactina, disfunções tireoidianas pelo TSH. Se a gente não tem presença de hiperandrogenismo ou oligoamenorreia, a gente tem apenas um critério clínico, a gente pode solicitar ultrassom e ver se ele preenche
os critérios de SOP. Se sim, a gente vai descartar outras causas de hiperandrogenismo. Se não, a gente vai descartar outras causas de anovulação, né? Podendo pesquisar através do FSH e da prolactina. E quando também a gente só tem um critério e não tem sinais de hiperandrogenismo clínico, a gente também pode abrir mão desses exames. Aqui são alguns fatores de risco associados ao desenvolvimento da SOP, como obesidade, resistência à insulina, hiperglicemia, aumento dos níveis de testosterona e a dislipidemia. E do outro lado da tabela são estratégias para a gente fazer o tratamento da SOP, como melhora da qualidade do sono, redução da ingesta de carboidrato e uma dieta cetogênica, prática de exercício físico e uma suplementação com vitaminas, minerais, compostos naturais, pré ou probióticos. Sobre o tratamento, a conduta vai depender dos objetivos da paciente e das manifestações clínicas apresentadas por ela. E é importante lembrar que a aparência micropolicística dos ovários é apenas uma repercussão morfológica do estado androgênico, não é um problema ovariano primário. Então, a gente vai tratar as manifestações clínicas dessa paciente. Em pacientes abaixo de 40 anos, vai predominar as queixas endócrino-reprodutivas menstruais, enquanto as acima de 40 anos, os problemas metabólicos. Lembrando também que atualmente a obesidade deve ser muito valorizada na avaliação e no tratamento das pacientes com SOP, com a finalidade de evitar a síndrome metabólica, né, fator que pode aumentar a mortalidade dessa doença. Os principais objetivos no tratamento da SOP é restabelecer a função menstrual e a função ovulatória, combater o hiperandrogenismo, obesidade, hiperinsulinemia e a síndrome metabólica e medidas gerais para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Para restabelecer a função menstrual, utiliza-se o contraceptivo hormonal combinado com maior teor estrogênico e progestágeno com baixa ação ou até antiandrogênico, que são os mais indicados. O uso do contraceptivo hormonal combinado vai regularizar o ciclo menstrual, inibir as gonadotrofinas, principalmente o LH, que tem um efeito progestagênico, que é responsável, né, pela produção androgênica e vai aumentar a globulina carreadora dos hormônios sexuais, que é a SHBG, que tem um efeito estrogênico. Então, vai haver uma diminuição na produção total e nas frações livres e na ação periférica dos androgênios. Como repercussão clínica, a gente vai ter uma melhora da acne, da seborreia e do hirsutismo. E com o tempo vai ter uma melhora também da aparência ovariana e vai dar proteção para o endométrio, reduzindo o risco de hiperplasia endometrial. Também tem uma melhora do perfil androgênico e isso vai diminuir o risco heterogênico dessa paciente. Aqui a gente tem uma tabela com tipos de progestágeno nos contraceptivos, efeitos antiandrogênicos e androgênico. O principal progestágeno com efeito antiandrogênico é a ciproterona e o principal progestágeno com efeito androgênico é o levonorgestrel. Em relação a restabelecer a função ovulatória, a gente vai utilizar indutores da ovulação, como o citrato de clomifeno ou inibidores da aromatase ou até mesmo as gonadotrofinas. Essas drogas elas são indicadas quando a paciente estiver com a pretensão de engravidar. Em relação ao hiperandrogenismo, todas as medidas já estabelecidas, né, para restabelecer a função menstrual com os contraceptivos hormonais combinados vão reduzir os níveis androgênicos. Porém, tem agentes específicos que podem ser utilizados junto com esses contraceptivos hormonais para a gente maximizar os efeitos clínicos, como a espirulactona, que é um antagonista da aldosterona, é um diurético leve, pouco perdedor de potássio. Os metabólitos dele vão competir com os receptores da testosterona na unidade pilosebácea e vai exercer um efeito direto antiandrogênico. Também vai agir diminuindo a produção de andrógenos por interferir no citocromo P450. Já a finasterida, ela inibe a 5-alfa-redutase. Outra droga que pode ser utilizada é a ciproterona, que é um progestágeno antiandrogênico, né, de maior efeito, que vai inibir a 5-alfa-redutase e também compete com os receptores androgênicos. Ela vai ser encontrada em alguns anticoncepcionais hormonais combinados, em baixa dose, mas ela também pode ser utilizada isoladamente em altas doses. E por ter essas doses elevadas de ciproterona, elas podem ser utilizadas isoladamente para combater o hiperandrogenismo mais resistente a terapias convencionais.
Aqui é um fluxograma de tratamento das mulheres com síndrome do ovário policístico em relação ao insurtismo, considerado leve, moderado ou grave, onde a gente tem a presença de modificação do estilo de vida e o uso de anticoncepcionais hormonais combinados associado ao acetato de ciproterona, que seria a nossa droga mais eficiente, né, utilizada em altas doses. Também tem que olhar em relação a contraindicação aos anticoncepcionais orais combinados. Se essa paciente tiver hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, tratar essas pacientes à parte. E também pode ser utilizada a metformina, além do antiandrogênico que vai garantir a contracepção. Outra coisa que se tem que fazer é combater a obesidade, síndrome metabólica e a hipercilinemia. E, sem dúvida, é o papel mais importante e o também mais difícil dessa terapia, que seria a mudança de estilo de vida dessa paciente, dieta e o exercício físico para poder perder o peso corporal. E também, se for necessário, usar fármacos, inserção de balão gástrico, cirurgia bariátrica, a depender do peso dessa paciente. Se a paciente com SOP ela tem uma tendência mais fácil a ganhar peso, né? Não está evidenciado isso na literatura, mas apesar de alguns especialistas acreditar nisso, então a gente sabe que essa paciente vai ter uma maior dificuldade de perder peso. E uma das medidas mais importantes para as pacientes portadoras de SOP que estão acima do peso seria perder o peso, né? Que é uma condição que vai quebrar o ciclo vicioso dessa hipercinemia, do hiperandrogenismo e vai reduzir o risco metabólico futuro. Então, a gente tem o uso de alguns agentes insulino sensibilizantes, como a metformina, que é uma biguanida, né, que vai ter um efeito no aumento do uso da glicose intestinal, no uso periférico da glicose, ela inibe a glicogênese hepática e vai aumentar a sensibilidade à insulina. Então, ela tem uma maior consequência a queda dos níveis basais de insulina, o que vai promover também uma queda dos andrógenos, além de melhorar também a função menstrual, restabelecer a ovulação espontânea e melhorar a resposta ao citrato de clomifeno, que é muito utilizada naquelas pacientes que têm o desejo de melhorar a função ovulatória para possível gestação. Aqui são alguns marcadores clínicos e laboratoriais de hiperinsulinemia ou resistência periférica à insulina, que seria a síndrome metabólica, onde a gente considera obesidade central, triglicérides, HDL, glicemia de jejum e a pressão arterial. Doenças clínicas e obesidade androide, que é a obesidade central, onde a gente vai considerar como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, doenças coronarianas, acidente vascular cerebral, câncer de mama e endométrio e resistência periférica à insulina, onde a gente usa parâmetros como obesidade central, acantose nigricans, os acrocórdons, insulina basal e a insulina na primeira hora. Medidas gerais, né? É importante ainda abordar o estresse, depressão, apoio psicológico, hipotireoidismo e a hiperprolactinemia quando também estiver associado às medidas. Aqui é um fluxograma da conduta na SOP. Se essa paciente não tem vida sexual ou tem vida sexual, mas sem desejo de gravidez, a gente vai vai indicar para essa paciente perda de peso, modificar o estilo de vida, a contracepção e o tratamento estético, por exemplo, com dermatologista. Já se essa paciente tem vida sexual ativa e desejo de gravidez, além da perda de peso e do estilo de vida, indutores de ovulação. Então, para finalizar, eu trouxe algumas das drogas utilizadas no tratamento da SOP, suas respectivas posologias, como o progestágeno antiandrogênico dentro dos anticoncepcionais combinados, como a ciproterona, espirolactona, finasterida ou a ciproterona isolada para o tratamento do hiperandrogenismo, metformina, letrozole para o tratamento da síndrome metabólica, hipercinemia e obesidade. Esse é um artigo escolhido para ser discutido na aula, que é o manejo da infertilidade em pacientes com a síndrome do ovário policístico e é uma revisão de literatura. Então, o artigo traz que infertilidade pode ser causada por diversos fatores, sendo a anovulação uma das principais causas, como a síndrome do ovário policístico, que constitui a endocrinopatia mais frequente em mulheres em idade reprodutiva e é a principal responsável pela infertilidade anovulatória. O objetivo desse artigo foi reunir e analisar as opções terapêuticas disponíveis utilizadas no tratamento da infertilidade associada à SOP. Então, foi realizada uma revisão de literatura através das bases de dados publicadas tanto no PubMed quanto na Biblioteca Virtual em Saúde. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, retrospectiva e transversal, que foi executado por meio da revisão de literatura. A busca resultou em um total de 6.890 trabalhos,
foram encontrados 3.846 artigos na base de dados do PubMed e 3.044 artigos no BVS. E após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 9 artigos no PubMed e 15 artigos no BVS, conforme ilustrado nessa figura 2, nesse fluxograma, totalizando 24 artigos escolhidos. E qual foi as considerações finais, né? Qual foi o resultado dessa análise de dados? Então, diante das diversas abordagens terapêuticas disponíveis para a indução de ovulação em mulheres inférteis com SOP, observou que o citrato de clomifeno continua sendo a opção mais utilizada, apesar das suas limitações. Alternativas como inibidores da aromatase, sensibilizadores de insulina e combinações terapêuticas têm mostrado uma eficácia superior em alguns casos, ampliando a possibilidade de tratamento. E além das intervenções farmacológicas, o artigo traz também como fatores como qualidade de vida, controle de peso, suplementação nutricional, incluindo a medicina tradicional chinesa, terapias cognitivas comportamentais, também sugeriram propostas promissoras na eficácia do tratamento da infertilidade. As técnicas de reprodução assistida também foram vistas como uma opção, só que ela tem riscos, né, que devem ser avaliados. E então, para finalizar, o artigo fala que o tratamento da infertilidade da SOP deve ser individualizado, considerando não apenas a eficácia dos protocolos medicamentosos, mas também os aspectos metabólicos, psicológicos e a qualidade da vida da paciente. E também falando que os novos estudos são essenciais para aprimorar as estratégias terapêuticas e aumentar as taxas de concepção. Essas foram as referências utilizadas. A última referência é o link do artigo, para quem quiser ler o artigo na íntegra. Obrigada, até mais.